paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, se alguém assistiu esse vídeo, o primeiro, número 1 que eu fiz, eu coloquei o título desse vídeo, que tudo que dá é o Senhor Jesus que dá, em oração. Eu coloquei o título assim: o pastor trigo e o pastor joio. É o jeito que o mundo é hoje, né? E depois, como eu falei, eu vou fazer outro, um bate com o outro. Eu vou fazer um alerta para os pastores de hoje. Vou fazer. Só vai gostar o pastor trigo. O trigo, João Batista, os Paulo de Tarso. Os crentes de verdade que vai gostar. Hoje em dia tem muito lixo no YouTube, tem muito lixo. Você olha lá, 4, 5 mil visualizações. Mas quando você põe isso aqui mesmo, Bíblia, é pouquinha, você fala a verdade, não é visualizações, é pouquinha. E eu falei de uma irmã que me ajudou muito na minha caminhada da fé, é minha mãe da fé. Ela é minha mãe, da minha esposa e eu. Minha mãe da fé, da fé. Ela levou nós para a igreja e nós aceitamos Jesus como Salvador. E o Senhor Jesus me tirou do lixo, das trevas, da mentira, do engano. O Senhor Jesus me tirou da idolatria, de tudo que não presta, das trevas, da escuridão, na mão de Satanás. Ela, Sônia, ela foi lá e pregou a palavra para mim. Lá em Tucuruvi, na Parada de Igreja, Gogó de Araújo. Eu falei tudo aí no primeiro vídeo. Você assiste o primeiro vídeo, se você souber dela, Sônia, você clica aqui, ou se esse vídeo for na mão dela, no nome do Senhor Jesus, Sônia, você liga para mim, que eu e minha esposa amada, a Pedrina, nós queremos te ver. Então vamos para lá, vamos para lá. Vamos para o pastor joio. Eu falei do pastor trigo, agora vamos para o pastor joio. Pastor, quando eu falo pastor é entre aspas, né? Pastor joio. Só chega atrasado na igreja. Sempre tem uma desculpa. São aqueles, a palavra da grande ceia, que fala assim: rogo-te, pois escusado. Lucas capítulo 14, versículo 15 ao 24. O pessoal falava, né? Desculpa. Mas no serviço, ninguém vai chegar atrasado, né? Eu sou padeiro aposentado. Quando eu estava nas trevas, na mentira, no engano, eu morava em São Paulo, eu era padeiro, sempre eu gostei de chegar adiantado. No serviço, quando eu trabalhava em São Paulo de padeiro, hoje eu sou aposentado, sempre eu gostava de chegar na padaria, no meu serviço, adiantado, sempre. Agora você imagina, né? Ir na casa de Deus e fazer na obra de Deus. Tudo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz, tudo que Ele fez por mim, pela minha esposa amada, que o nosso casamento estava destruído. Jesus, Ele tirou nós das trevas. O Senhor Jesus, eu falo é Jesus, Ele nos deu um bom casamento. E hoje eu tenho uma esposa só, que eu amo cada dia mais. Uma esposa só até a morte. Cada dia mais eu peço para o Senhor Jesus que eu venha amar ela cada dia mais, que é uma varoa valorosa, uma serva de Deus fiel, uma mulher sábia que edifica a casa, uma varoa valorosa, uma mulher bíblica que gosta de ler Bíblia e orar. Então, o que eu falei, pastor joio, que só chega atrasado na igreja, mas no serviço ninguém gosta de chegar atrasado, não é assim? Pastor joio não gosta de orar. Se você for olhar no joelho dele, faz uma experiência, pede para alguém olhar. Se você for olhar no joelho dele, é igual um pumpum de criança. É mesmo, a pele é igual um pumpum de criança. Não gosta de orar. Não é.
e não ora também nem na casa dele. É a mesma coisa. Pastor Joio. Nunca você vê. Presta atenção para você ver. Presta atenção na sua igreja. Nunca você vê ele no púlpito derramando lágrimas pelas ovelhas. Nunca. Eu sofri muito dirigindo uma igreja, mas eu orava de 5 a 6 horas por dia para Jesus salvar a alma. O meu desejo do coração era só isso, salvar a alma e salvar a alma. Porque o que ele fez por mim e pela minha esposa, eu queria fazer a mesma coisa para a esposa. Se o culto começava às 7h30, 6 horas, eu já estava lá orando. Sempre orava mais ou menos 1h30 antes. E orava de manhã sozinho, e à tarde orava, fechava a igreja e ficava lá orando. E orava de madrugada. Orava de 4, 5, 6 horas por dia. Depois eu falo testemunho mais ou menos se dá tempo. Então você nunca vê ele derramando uma lágrima no púlpito pela igreja, pelas almas. Pastor Joio. Nunca você vê ele indo atrás do desviado. Seja como Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, e versículo 21. Jó, capítulo 3, versículo 25. E capítulo 6, e versículo 14. Mostrar compaixão. Pastor Joio. Nunca você vê ele entregando um folheto. Ser o exemplo dos fiéis. 1 Timóteo 4,12. Não tem ninguém para ir junto? Quando você está evangelizando e entrega um folheto, vai com a sua esposa amada. Ou sozinho. Sempre fomos assim, eu e a minha esposa amada. Na verdade, entregar folheto e evangelizar não é só domingo. Não é ser culto de missão. Hoje em dia eu vejo nas igrejas, né? Todo mundo sabe qual é a verdade. Eu vejo nas igrejas, é só domingo e algum domingo, e culto de missão, entregando folheto. Não é assim. Entregar folheto é nas ruas, no ônibus, nos hospitais, aonde você for, 24 horas, é aonde você for. Nunca perca as oportunidades. Quando Deus coloca uma pessoa na sua frente, nunca perca a oportunidade. Pastor Joio. Ele nunca sente falta de ninguém. É verdade que eu estou falando? Não. Pastor Joio. Nunca ele sente falta de ninguém. Agora, Jesus da igreja não pergunta por que a Maria, o João, o Antônio, etc., como estão. E nem vai atrás perguntar por que não veio. Você não vê. Eu falo assim porque eu estou cansado de ver, eu estou cansado. Quando essa igreja que eu dirigi no Vale da Rocha, que eu sofri muito, muitas pessoas estão lá. Estava tudo perdido nas trevas, estão lá. Mas eu sempre estava na casa deles, sempre eu estava. E saí de lá, dirigi mais de 3 anos, estou morando em São José do Campo, mas as pessoas, estou sempre conversando com elas no telefone, sempre. São pessoas que eu amo muito. Estão lá na igreja até hoje. Mas eu não vinha, eu ia atrás. Pastor Joio. Persegue os fiéis. Glória a Jesus. Persegue os fiéis. Persegue. Pastor Joio. Isso já aconteceu comigo. Muitas vezes. Persegue os fiéis. Ou tentam ser crentes de verdade. Ser o trigo da igreja. E que quando ele fala heresias ou bobeira ou coisa antibíblica, os crentes de verdade que leem a Bíblia e falam que ele está errado, aí pronto, acabou. Você tem que ser como os bereanos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Seja como os bereanos, se estiver falando as coisas erradas. E o sincero. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo 11 e versículo 19. Fala assim: importa que haja heresia. Para quê? Para o glória de Jesus, para que o sincero se manifeste. Então esses daí ele não gosta. O pastor Joio, ele não gosta. Pastor Joio é liberal. As pessoas vêm do jeito que está e fica do jeito que está. Sempre aceita as irmãs usarem brinco, calça comprida, do jeito do mundo, do jeito que o diabo gosta. Nunca muda. E para ele é tudo normal. Não tem nada a ver. Essa frase o Satanás gosta, hein? Eu estou cansado de escutar essa frase. Eu já estou cansado de escutar. Não tem nada a ver. Eu conheço o evangélico entre aspas, né, que fala isso. Essa frase, quem gosta dela é o Satanás. Não tem nada a ver. É a frase que o diabo mais gosta. Então, não estou falando para falar no começo da fé, mas é para falar para os crentes velhos. Aí tem que falar. Esse velho fala assim, muitos anos na igreja. O que fala em Hebreus, capítulo 12, versículo 14? Seguir a paz com todos e a santificação. Porque sem a santificação não vai ver Deus. E fala a memória, parece que é Salmo 93, versículo 6. Eu vou pôr no comentário, eu esqueci. Fala assim: a santidade convém à tua casa. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu vou fazer um vídeo sobre Gálatas, capítulo 25. Fala os frutos da carne e os frutos do Espírito. Mas eu vou explicar a palavrinha, versículo por versículo. Porque hoje ninguém explica. As pessoas lê, pega a Bíblia, não é assim? Pega a Bíblia, lê, mas não explica. Não explica. Palavra dura é que eles não falam mesmo. Hoje não fala mais sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento e sobre o inferno que é real, e sobre o juízo final, e tem que se arrepender e se converter demais. Não fala mais, que crente tem que ser nova criatura, segundo Coríntios 5,17, tem que se vestir como crente, mudar sua personalidade, seu caráter demais. Hoje na igreja não fala. Aí na sua igreja fala? Pastor Joio só prega palavras aprazíveis. Só prega palavras aprazíveis. Isaías 30, versículo 10. Só de benção, pega na mão do seu irmão e fala. Nunca prega sobre Apocalipse, é o que eu já falei agora, né? Mas quando eu falo Apocalipse, é do capítulo 1 até o capítulo 22, é para falar tudo. Não é só ficar falando de Apocalipse capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 13. É para falar Apocalipse capítulo 9 e diante, capítulo 10, 15, 16, 18 e explicar. Eu já fiz um vídeo sobre isso e qualquer hora eu vou fazer outro. É tudo vai acontecer no segundo 3 anos e meio da grande tribulação. As pessoas não falam mais, não falam. O seu pastor fala? Pastor Joio é invejoso. Já passei por isso. É invejoso, falso, etc. Fala o que não vive. Eu já passei por isso. Estes são milhões, mas eu conheço alguns que falam a verdade. E o que vive é muito raro, mas tem. Eu conheço pessoas igual João Batista, Paulo de Tarso. Esse ensino só vai dar like. Só vai dar like quem for crente de verdade mesmo, só o trigo. Você está vendo esse livro aqui, ó? Heróis da Fé. Autor Orlando Boyer. Eu já li 3 vezes. 3 vezes eu li chorando. A primeira vez eu chorava e chorava. Eu começava a ler ele e chorava e parava. Começava a ler novamente, chorava e parava. Começava a ler novamente, chorava e parava.
E eu falava, Jesus me liberta cada dia mais. Purifica-me, santifica, renova-me, me converte cada dia mais. Esse era o crente. Se você ler esse livro aqui, ó, você vai chorar. Se você não chorar, porque o seu coração é de pedra. Eu já li 3 vezes chorando, a primeira vez chorei muito, e a segunda. E se eu ler novamente, eu estou lendo a 4ª vez. Se eu ler novamente, eu leio chorando. Não tem como chorar. Esse aqui era o crente, esse era pastor Trigo. Esse era. Deixa eu ler aqui para você os nomes mais ou menos para você ver. Esse que eu vou ler aqui são pastores Trigo. Pastor, deixa eu ver a hora que me parar. São pastor Trigo. Pastores Trigo. Crente de verdade. Vou ler aqui. Será que hoje tem? Pode ser que tenha, eu conheço um pouquinho, né? Jerônimo Savonarola. Eu tenho toda a data marcada que nasceu, morreu, mas eu não vou ler. Foi morto pelos papas. Os papas matou ele. Sabe o que matou? Porque ele se converteu ao cristianismo, aceitou Jesus e começou a pregar só Jesus, Jesus e Jesus. E combateu contra as falsidades deles e a idolatria. Jerônimo Savonarola morreu na fogueira dando glória. Martinho Lutero, que é crente de verdade. Muitos falam mal dele, mas só fala mal o joio fala mal dele. Martinho Lutero. John Bunyan, Jonathan Edwards, John Wesley, todo mundo conhece. George Whitefield, se eu errar no nome, me perdoa. David Brainerd, morreu novo, pregando para os índios. Era noivo e nem chegou a casar. Morreu pregando para os índios. Se você lê tudo que você lê, você chora. Eles são os pastores Trigo. Eu só de falar dá vontade de chorar. David Brainerd morreu com 29 anos só, hein? 29 anos só, pregando para os índios. David Brainerd. Guilherme Carey, Christian Evans, Eric Martin, Adoniran Judson, Carlos Finney, Carlos, vai chorar. John Wick, se a gente vê se falar o nome dele. John, significa John, né? John Wycliffe, a estrela, fala assim que era a estrela da alva da reforma. Era do século XIV, teólogo, filósofo e professor da Universidade de Oxford. George Miller, David Livingstone. Esse aqui você chora, Nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ler a biografia de David Livingstone, você chora. Morreu pregando para os índios. Quando ele morreu, se fala a memória, levaram o corpo para a Inglaterra. Sabe o que os índios falaram? O coração dele era para ficar lá. Aí enterraram o coração dele e o corpo levou, se não me engano, para a Inglaterra. David Livingstone. Não tem como você chorar. Eu só não falo aqui, dá vontade de chorar. Hudson Taylor, Carlos Spurgeon, se eu errar o nome, perdão. Carlos Spurgeon, Pastor Is, Dwight Lyman Moody, se eu errar o nome, se me perdoa. Jonathan Goodford, esse era crente demais. John Hus, tem filme sobre ele. Martinho Lutero, tem filme. Assiste o filme sobre a vida de Martinho Lutero, assiste. E assiste o filme também, O Peregrino, que você vai chorar e aprender muito. John Hus, ele foi discípulo do pastor John Wycliffe. Morreu também na fogueira, viu? John Hus morreu também na fogueira. Os papas mataram ele na fogueira. E na fogueira ele perdoou os seus inimigos. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo, glória a Jesus, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, leia sobre Estevão. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Quando ele começa, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, quando ele começa a pregar devagarzinho.
Depois ele vai aumentando, e é só cajado. Aos endemoniados, saduceu, fariseu, o sacerdote lá, o judeu, tudo mataram ele. Quando ele olhou, versículos 55 e 56, ele olhou para o céu, ele viu Jesus em pé, que estava esperando ele. Ele viu Jesus, o Pai, a glória de Deus, ele viu. E sabe o que Estevão falou para os seus assassinos? Que estavam matando ele, jogando pedra, matando a pedrada. Atos Apóstolos, capítulo 7. Esse morreu a pedrada. Sabe o que ele falou para os seus assassinos? O que ele falou? Pai, perdoai eles. Ele perdoa eles. Assim como foi Jesus na cruz. Jesus, glória a Jesus. Jesus na cruz, que deu a vida por mim e por você. Jesus, ele ficou no pescoço da Bíblia. Jesus, eu marquei os versículos aqui. Só você ler João, Evangelho de João, Mateus, Lucas, Marcos, você vai ver. Jesus foi pregado nos pés, na mão, na cruz do Calvário. Ele ficou das 9 horas da manhã até meio-dia. Você não sabe disso, né? E da meio-dia às 3, ele continuou na cruz. Por mim e por você, sofrendo, derramando seu sangue. Ele ficou 6 horas na cruz, por causa de mim e por causa de você. E ele não desistiu. Ele poderia ter desistido. Ele teve o seu livre-arbítrio também, mas ele não desistiu. Por mim e por você. Quer ir para o céu e aceitar, levanta a mão e aceita Jesus como Salvador. No mundo, como sempre eu falo, existe 12 mil religiões, 600 mil seitas. Todo mundo fala que tudo é caminho. Caminho é só Jesus. Só Jesus é o caminho. João 14, 6. Jesus nos diz, eu sou. Glória a Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Jesus é a porta para o céu. É a porta para o céu. Jesus que vai buscar a tua igreja, vai arrebatar a igreja e vai levar a igreja. Jesus que dá um bom casamento, Jesus que muda o ser humano e transforma o ser humano. E eu tenho um neto que ele era terrível. Ele foi preso várias vezes e eu, minha esposa, estava sempre de olho no chão, clamando a Deus por ele. Não vou falar o nome. Sabe o que ele está fazendo hoje na cadeia? Ele era terrível. Hoje ele está na cadeia pregando a palavra, falando de Jesus. A Bíblia diz, Tiago 5,16 e Provérbios 15,29. Fala, longe está o Senhor do ímpio, mas ouvirá o clamor do justo. Que a oração de um justo é poderosa e pode muito seus efeitos. E 1 Samuel 12,23, nós sendo orando pelos outros, nós está pecando. Provérbios 15,29 está escrito assim, longe está o Senhor do ímpio, mas ouvirá o clamor do justo. Então nós temos que orar pela nossa família. Quem muda a nossa família e transforma na vida é Jesus. Seja um pastor trigo, seja um crente trigo. Crie a cara no joelho e aqui vai buscar Deus, ora pela sua família. Que Jesus vai salvar a sua família, vai transformar a sua família daqui para vir. Compre esse livro aqui para você ler. Esse aqui é pastor trigo, esse é. Glória a Jesus, amém. Paz do Senhor Jesus Cristo. Passe esse vídeo para os outros.